França Pinto. Oi, todo mundo. Eu sou o Fabrício Cigales e hoje a gente vai falar sobre a segunda parte desse documentário sobre a história da banda marcial França Pinto. No vídeo anterior, eu conversei com as duas ex-diretoras da escola no momento da fundação da banda. Conversei com as professoras Neiva Barcelos e Leda Bess sobre o período de fundação e quais foram os principais desafios de fundar uma banda numa escola pública como a Escola França Pinto. Hoje, a gente vai ouvir a perspectiva, numa continuidade a esse vídeo, dos primeiros componentes que chegaram na banda e que vestiram lá em 1996 a nossa farda. Então agora eu recebo aqui Priscila Cardoso, Michele Aislan Bueno e Samuel de Souza. Sejam todos muito bem-vindos, é uma honra para mim estar aqui conversando com vocês e para a banda mais ainda tê-los nessa possibilidade da gente conversar um pouco sobre a trajetória da banda e de vocês também, já que a história de vocês está diretamente atrelada à história da banda França Pinto. Então, muito obrigado por terem aceitado e estarem aqui para a gente iniciar essa conversa. Pessoal, eu conversei no vídeo passado com as ex-diretoras da Escola França Pinto, vocês estavam me contando, acho que todos, né, eram alunos da escola, então vocês provavelmente lembram, e elas me relataram momentos muito, muito preciosos desse início da formação da banda, o início com 23 componentes, e a luta pela compra dos primeiros materiais, com o dinheiro que vinha das latinhas recolhidas nos eventos, por exemplo. Então eu queria saber de vocês, primeiro, que idade vocês tinham quando começaram na banda, e como foi que isso tudo começou na vida de vocês? Eu comecei na banda com 12 para 13, né? Eu não sei ao certo se eu já tinha 13 ou se eu ainda tinha 12, foi final de 96, quando eu entrei na banda. A banda fazia convites, né? Que é uma das coisas que eu acho muito legal, a banda ia nas salas de aula, né? Geralmente com algum componente fardado ou alguma coisa assim, expondo a ideia da banda, né? E nos eventos também, a gente saía no meio da aula e tocava lá no 13 de maio, por exemplo, no aniversário do 13, porque o 13 não tinha uma banda. Por exemplo, foi bem bacana, tipo assim, a inserção, né, da gente na música, porque na época a gente não tinha grandes coisas, né, e a juventude daquela época estava muito atribuída a drogas, né, e a banda era uma maneira da gente fugir disso, né, e era muito bacana, tipo assim, o apoio que se tinha da escola, por mínimo que fosse, né, em comparação ao que é hoje, mas existia um apoio, tipo assim, uma liberação dos componentes, uma vista grossa aqui e ali. Eu fui na primeira leva lá de componentes, né, em agosto de 1996. Eu tinha... Não vale fazer a conta para ver a idade da gente. Eu acho que eu tinha 13 anos, mais ou menos. E a gente sempre tinha aquele sonho, assim, né, a gente tinha aquele encantamento, né, eu me lembro muito da banda do Telecheia, que estava bem em alta naquela época, né, e aí quando surgiu aquele convite, né, a gente ficava, vai ter banda na nossa escola, né, e aí os pais meio assim de deixar, porque sabia que era gasto, né, que depois vinha apartamento, vinha viagem, né, e aí a gente deu aquela insistida, né, eu dei aquela insistida, e consegui, né, ser liberada para entrar naquela primeira leva, e foi assim, foi um encantamento. Eu me lembro naquele primeiro 7 de setembro que a gente participou, né, a nossa barretina parecia de folha de ofício, né, voava lá de tecidinho, né, tudo bem simples, mas a gente estava encantado com aquilo, né, a gente estava realizando um sonho, né, a gente estava bem encantado. E
essa direção, né, foi ímpar, eu acho, ali na escola, né, eu vivi bastante parte da minha vida dentro daquela escola, e essa direção foi ímpar ali naquela escola. E essa função da gente, né, dar valor a todas as coisas, né, que a gente, o componente ia junto, no final da festa juntar latinha, a gente vendia doce para pagar a passagem da viagem, né, a gente se esforçava bastante, então a gente valorizava muito cada centavo que a gente ganhava, cada instrumento que a gente conseguia comprar, né, eu acho que hoje, né, hoje eu não tenho ideia como é que está a visão de dentro da banda, né, porque estou afastada faz muito tempo, mas nada bem fácil, assim, então a gente dava valor a tudo, que a gente conseguiu ganhar alguma coisa, aí muda o fardamento, era tudo um encantamento, assim, né? Não só para mim, mas para o pessoal daquela época, para aquela primeira turma, né? Era muita emoção, assim, era muito coração mesmo em tudo que a gente fazia, né? A gente tinha muita vontade. Então a gente não tinha vergonha de bater nas casas para vender o doce, a gente não tinha vergonha de juntar latinha para comprar um instrumento, né? Porque a gente queria crescer. Né? E eu acho que durante o tempo que eu tive por lá, a gente conseguiu crescer bastante. E cada componente soube dar o valor naquele momento a cada coisa que a gente conseguia adquirir. Eu entrei na banda em 96, foi um dos primeiros componentes também. Eu tinha, acho que 11 anos mais ou menos, 11 para 12. E era bem assim como o Samuel falou, eles procuravam a gente para entrar na banda. E eu já era parte do grupo de dança da escola, então, através do grupo de dança da escola, a professora Marta nos convidou para fazer um grupo de balizas na banda. Então, eu fui uma das primeiras balizas da banda. E era bem isso aí que a Priscila falou, a gente fazia de tudo pela banda, sem vergonha, ia para os pedágios, pedia dinheiro, vendia os doces, né, tudo. Era bem legal, assim, né, era uma turma unida, a gente fazia de tudo pela banda, sem problema algum, né, a gente sempre em prol da banda. A minha chegada na banda eu fui convidado, na verdade, né? Eu fui convidado pelo um amigo da Nilson, né? Que ele sempre vamos pra banda lá, eu preciso de um cara de percussão, coisa e tal, um troço legal. Aí eu cheguei lá, em meados, se eu não me engano, foi o primeiro concurso da banda, acho que foi em 99. E eu cheguei depois desse concurso aí. Aí eu cheguei no local meio que achando que era só para tocar, e na verdade ele chegou e me contou uma história. Não, é só tocar, mas aí tinha toda aquela parte de Jorge Unida, marcha, e eu, pô, mas era só para tocar, cara, não estava acostumado com esse ambiente, né? Mas aí foi uma coisa que seguinte, que foi me conquistando, né? E a questão que a Priscila falou, que ela deve se lembrar quando a gente ia vender os doces nas casas, batendo, e quando a gente fazia os pedágios. E a gente era o que mais pegava dinheiro, e naquela época R$10 era dinheiro. E eu me lembro, não sei se ela se lembra, que nós estávamos na 24 fazendo um pedágio ali, e nós chegava 10 para R$5, a gente ficava, porra, vibrava, né? Por causa do quê? Por causa que tudo, como eu falaram, era difícil, né, cara? Era uma batalha, e só que eu cheguei meio que renegado, eu não queria muito ficar, não. Mas aí, seguinte, contagiando o pessoal, aquela amizade pegando ali, né? Então, e era difícil. Eu me lembro que seguinte, quando chegou os sapatos novos, chegou os sapatos novos. Aí, quando porra, chegou o sapato novo, e nós, pô, assim, como se fosse o pai e a mãe do cara dando pro cara, pô, um tênis novo de Natal, ou uma coisa do tipo assim, pô, chegou. Aí, como falaram, a farda nova, mudou a farda. Ou chegava um instrumento novo, mas não era novo, o troço era de 78, 70, mas para nós era 1000 graus, era 100%, né, cara? Mas, cara, era show de bola, show de bola mesmo. Bem, a Priscila começou a falar um pouco já disso, mas eu queria saber, quando vocês começaram, todos vocês, a dar os primeiros passos enquanto banda França Pinto, vocês tinham alguma noção da grandiosidade que vocês mesmos estavam começando a construir ali dentro? E o que vocês sentiam e almejavam ao ver outras bandas que já estavam ali, que eram mais experientes que o França? Bom, claro que ideia eu acho que a gente não tinha. A gente queria muito, mas eu acho que a gente não tinha ideia, né, que conseguiria chegar, né, onde a gente chegou, né? Então, até onde eu estive na banda, ali na minha trajetória, né, eu não tinha ideia, né? Primeiro, eu fui CEMOR, eu não sabia o que era CEMOR, né?
E aí eu não tinha ideia, né, de onde que eu ia chegar, né? Vontade a gente tinha, né? A gente se espelhava em outras bandas maiores, né? A gente ia para os festivais, a gente ficava encantada, né? Vendo como aquelas bandas grandes, né, estavam naquele patamar, naquele momento, né? E a gente tinha muita vontade de chegar lá, né? Então eu acho que aquele primeiro grupo, né? Aquele primeiro grupo era família, né? Era muito unido, então a gente se ajudava, né? O pessoal se ajudava em tudo, né? Ensaiava, se tivesse que ensaiar na casa das pessoas, né? Ensaiavam. A gente ia a qualquer momento na escola. Quando a gente tinha uma apresentação, a gente ia lá, todo mundo para limpar todos os instrumentos, né? Independente de quem tocava o quê, todo mundo se ajudava, né? Então a gente tinha muita vontade. E eu acho que foi isso que impulsionou, né, o grupo para chegar onde chegou. E foi dando base para os novos que foram entrando, né, querendo sempre um pouco mais. Quando eu entrei também não tinha noção do que ia proporcionar a banda, né? Mas realmente a gente sempre se espelhava nas bandas de maior porte. O Tamandaré, que era uma banda que a gente tinha muito contato, o Telechê, que era uma banda, né? No momento, assim, era o top. E a gente se espelhava e tentava, né? Sempre se empenhava para chegar ao alcance deles, né? E agora, quando eu falo instrumentos, me lembro quando eu fui da banda, passei por várias coisas, né? Fui baliza, depois fui coreográfico e depois fui para tocar lira. E quando eu tocava lira, eu me lembro que a gente se juntava antes das apresentações, ia lá, pegava um produto, eu não me lembro como é que é o nome do produto, líquido branco, passava tecla, guria, olha, tinha que deixar aquilo brilhando. Passava, limpava tudo a lira e para a apresentação tá um brilho, né? Deus o livre, senão ia estar tudo limpo, tudo organizado, né? A gente se empenhava muito para isso. Né? Ô, Michele, eu acho que eu sei que produto era esse, hein? Como tocador de lira, eu já passei muito braço. Era esse? Isso aí. O clássico. Isso mesmo. Bom, eu entrei no França, como eu falei, né, em 96. Fiquei numa fase de entra e sai, porque eu não... Na verdade, tipo assim, ao contrário deles, eu não tinha visão de banda. Eu era do rock, entende? Eu queria andar de skate, eu queria tocar Charlie Brown, então o contato com a música era meio que, tipo, falho, entende? Então, na banda, era uma coisa que, tipo assim, né? A gente tinha o contato com os instrumentos, que era uma coisa bem difícil da gente ter acesso. Quando a gente via, ou era numa revista, né? Ou de longe. Então, falando agora do França, né? Com olhos de quem estava olhando, né? Da calçada, porque nesse momento do relato eu já estava fora e já estava em outras bandas, né? Então, o que eu vejo do França? A importância da história França Pinto, né? Nunca se imaginou que chegaria tão longe. Era um sonho meio irreal, né? Olhando assim, porque o França surgiu num momento que já tinha bandas muito boas e já bandas já consolidadas, né? Existia o Lemos, existia o Telecheia, que era um grande influenciador das músicas do França, né? O repertório do Telecheia era fácil, inserido na gente, a gente gostava bastante daquele tipo de música, né? Mesmo não fazendo parte. O França, para mim, né, foi uma banda que me ensinou valores, né? Valores de respeitar as pessoas, respeitar o teu próprio instrumento, né? Cuidar deles, né? Coisa que em outras bandas eu que passei por muitas, a gente não via as pessoas cuidando dos instrumentos, era tudo meio jogado. E como no França tudo era muito difícil de conseguir, né? Eu acho que, tipo, o meu maior incentivador na época era o Gilson, né? Que ele ia na minha casa, eu tinha muita dificuldade, na verdade, com música na época. Não era tão fácil quanto é hoje para mim assimilar, né? Então o Gilson ensaiava muito comigo, né? E eu me lembro quando chegou um trombone novo para ele, quando o pai dele deu para ele, o seu Marcelo, eu acho, e o dele veio para mim. Era uma coisa que parecia um exercício de musculação, de tão duro que era o trombone de vara, né? E pintava as posições das notas com esmalte para saber onde está. Então eu tocava muito olhando para ele. Eu tenho até fotos, né? Na época que eu tocava olhando para ele, a posição que ele tava eu tentava buscar, entendeu? Porque, tipo, eu era muito ruim, entendeu? A resposta, eu acho, para a banda existir até hoje está aí, nesses componentes que estão dando seus relatos, né? Porque a banda só chegou onde chegou por causa da história lá do passado. Tudo que você aprendeu, na verdade, a respeito, a amar aquilo incondicionalmente, né? Por menos que eu fizesse parte do França, eu tinha orgulho deles, né?
por mais que eu estivesse disputando com uma banda, que eu estava sempre disputando contra o França, né? Cara, eu falava até mal do França, na verdade. Mas eu não deixava, assim, a história, porque eu estudava ainda no colégio, né? Então, tipo, eu via o sacrifício que a banda fazia para adquirir as coisas. Enquanto nos outros colégios era tudo bem mais fácil. Eu cheguei, a banda já estava, bem dizer, já estava montada, né? Estava sendo montada. E o que a gente via quando a gente chegava como nos festivais? Via essas bandas como daqui da cidade, tipo o próprio Terechea, Lemos e Silva Paz, aí via aquelas bandas de Porto Alegre, São João, pô, as bandas de pessoal da escola técnica também. Então a gente olhava ali e dizia, pô, um dia a gente tem que chegar que nem esses caras, quando a gente pisar na raia, os caras tudo gritar o nome da banda e tudo mais, né? Então tinha essa expectativa, né? De a gente chegar onde essas bandas já estavam, né? E viajando para mais longe da cidade, que a gente, na época ali, ficava só na volta da cidade, da cidade aqui, tocando na pracinha, tocava aí no aniversário de uma escola. Então a gente queria, pô, cara, queria chegar no, né? Ia Pelotas, como a gente ia Arroio Grande, queria chegar, né? Porto Alegre, então, porra, queria chegar, né? Como quando a gente chegava, todo mundo ficava olhando para as bandas, como a gente ficava olhando os instrumentos dos caras, pô, os instrumentos tudo zerado, tudo, né? Então, eu acho que a gente tinha essa vontade, como, né, sei lá, essa gana de chegar, pelo menos, próximo deles, né? E como foi falado, cara, tudo era difícil. Tudo era difícil. Às vezes que a gente fazia até... O que acontecia que acredito não, com certeza as outras bandas não tinham, que às vezes acontecia o quê? Tinha viagem, ou tinha alguma apresentação, 2 não podiam ir, ou porque não conseguia chegar, porque não tinha passagem. Então todo mundo fazia aquela batalha por fora, nos bastidores, para toda a banda ir, para todo mundo ir, para ninguém ficar para trás, né? Então eu acho que isso aí, que fez cada vez fortalecer mais o grupo, entendeu? E não ficava só nos ensaios, que querendo ou não, o pessoal terminava o ensaio, uns iam para casa dos outros, ou era jogar videogame, ou tinha a banda de pagode dos guri, que tinha de ser sentido para tocar, ou para festa todo mundo se combinava para ir junto, fazia churrasco, como o pessoal fazia lá em casa, e lá na casa também do Luciano, no cassino. Então não era só aquele momento ali de ensaio, né? Então eu acho que isso que fez com que a banda tinha esse elo aí. E tanto é que é o seguinte, que o pessoal pode confirmar aí que era impenetrável. Tanto é que o pessoal que não se fechava com o grupo não entrava, não ficava, se sentia mal, como dizia outro, que se não tivesse o mesmo pensamento, a mesma pegada, não ficava, entendeu? Não ficava. A banda, para mim, foi a minha segunda família, né? Foi a minha segunda família, entendeu? Então, o seguinte, isso, como eu digo para a Shelly aqui, sempre falo, cara, eu agradeço muito ao Danis quando me convidou para entrar para a banda, entendeu? Para chegar nessa banda aí. Porque foi um divisor de águas quer dizer, na minha vida, entendeu? Foi um grande divisor de águas para mim quando eu conheci o França. E legal que eu cheguei a pegar, como diz o outro, o pessoal mais antigo que eu, já tinham feito o alicerce da casa, como diz o outro. E eu cheguei juntinho para botar os tijolinhos, ajudando, né, a crescer cada vez mais, entendeu? Então eu acho que tudo isso aí, cara, vem do que? Da união, da gente querer crescer, querer cada vez chegar, como essas outras bandas aí tinham de ponta. E o que foi que aconteceu? Que eu acho que foi o natural, eu acho que a gente nem chegou a perceber que a gente chegava nos lugares, nós era atração. Entendeu? E eu acho que foi tão... não sei se o pessoal chegou a perceber isso, que a gente chegou no momento que a gente era o França Pinto. O Samuel mesmo pode ter essa visão como é de fora, o Samuel, como ele falou, ele pode até melhor dizer que nós, que a gente, às vezes, a gente dentro não tem tanto essa visão, mas a gente chegava nos lugares, pô, chegou o França, e coisa que a gente antes que ficava naquela, poxa, vai entrar o Telechê, meus gritos de rapaz vão começar a tocar, o pessoal do Lemos está chegando, ou se tiver lá, o pessoal de Porto Alegre, o pessoal da São João, né, as outras bandas, só que depois era nós que estava nesse papel, era a gente,
né? E era a gente que era a atração, cara. Né? A gente que chegava no Festival de São Lourenço, então, todo mundo ficava esperando o que o França vai apresentar. O que de diferente que o França vai fazer. E, né? E ficava todo mundo pensando, meu, às vezes os caras perguntavam, porque hoje, naquela época, não tinha celular, quem tinha celular era rico. Né? Então os caras perguntavam assim na rua, meu, o que vai acontecer no fim de semana? O que o França vai apresentar? Que dança vai ser? Que música vai ser? Então, era assim que acontecia, que a gente via. E só que, às vezes, o cara que tá dentro, às vezes, ficava, pô, sério. Né? Então, a banda chegou num patamar que eu acho que, assim, eu acho que ninguém imaginava. Até a Priscila, a própria Shelly, assim, mais antigo Samuel e mais gente aí, eu acho que não tinha ideia do que a banda ia ser. E ninguém imaginar também que essa formação da banda do França se estendeu fora da banda, porque formou famílias, entendeu? Formou família, entendeu? Então, eu acho que ninguém ia ter essa noção, é só ir na mente, não, entendeu? Além de a banda crescer musicalmente, né, conhecida a nível de Brasil até, e fora da banda ter essa extensão aí, que com certeza teve o laço foi mais apertado, como diz o outro, que a gente gosta de dizer, porque, querendo ou não, continua essa amizade, essa ligação banda, né? Essa ligação França Pinto, que a gente diz. Que a gente mais antigo, a gente fala que não é banda, é uma família. Como eu digo, para mim, o França é uma segunda família minha, entendeu? Agora o Aislan falou, me lembrei de uma coisa, uma cena que aconteceu. Que a gente não tem ideia que a gente era reconhecido, né? E aí eu me lembrei, uma vez a gente foi fazer um workshop acho que foi, não me lembro onde foi, acho que foi em Porto Alegre, não sei se a Michelle estava. E aí eu estava lá na sala de mor e uma mor de uma banda que estava iniciando pediu para tirar uma foto comigo, porque eu era mor do França Pinto. Né? E em outra situação, o mor da banda São João, que era o Fernando, assim, que eu me espelhava bastante nele, ele era jurado e tal. Uma vez ele me mandou mensagem, um e-mail, né? Na época era o mais acesso que a gente tinha, assim, era o e-mail, né? Não era um WhatsApp. E aí, uma vez ele me mandou um e-mail me dando umas dicas, o que eu tinha que melhorar, que ele tinha me visto num festival, né? E a gente estava se preparando para o concurso, e ele me mandou um e-mail me dando umas dicas, o que eu tinha que melhorar, né? Então, a gente não tinha realmente ideia de que a gente era reconhecido fora dali mesmo, né? Imagina, eu fiquei encantada, né? Fiquei sem saber o que dizer quando a moça, uma menininha veio me pediu para tirar uma foto comigo, que ela era de uma banda, nem sei da onde, que estava começando, e ela assistia muitos vídeos meus. Que legal, né? A gente não tem ideia disso mesmo. E coisa que a gente também, tanto é que quando começou a questão do abrigo da banda, o pessoal vai lembrar, era todo, o cara não tirava abrigo para nada, mano. Não tirava abrigo para nada, entendeu? Então, o que acontecia ali? Porque aí não tirava abrigo para nada. O pessoal ficava... Não, aí é o seguinte, aí quando vê... Porque era caro, né, para fazer o abrigo, né, cara? Aí eu me lembro que eu não trabalhava, não trabalhava, né, cara? Aí eu pedi, minha mãe, é o seguinte, vamos fazer mais um abrigo, um só. Que a mãe dizia, vou ter que fazer, cara, porque tu tá andando com esse abrigo para cima e para baixo, então... E o que acontece? O cara tinha vontade de quê? De mostrar que, né? Porra, sou do França, então eu digo, aquela coisa que quando iniciou, que na verdade, de repente, o pessoal vai se lembrar, que eu lembro quando não tinha chegado na banda ainda, o França era chamado da banda Furiosa. No pessoal da Municipal ali, o pessoal chamava as Furiosa. Vai começar o ensaio da Furiosa. Isso aí acho que pouca gente sabe. Que chamavam de Furiosa. O pessoal dizia, vai começar a Furiosa, porque estava iniciando a banda. Então, estava iniciando o pessoal tocando aquela coisa toda, né? Então, chamavam de Furiosa. Na verdade, de repente, o Jorge, o Luciano, o Éder, de repente vão se lembrar disso aí. Que o pessoal ali da volta ali dizia, Furiosa vai começar a ensaiar. Entendeu? Então, chamavam de Furiosa. E o abrigo. Então, a segunda pele da gente, né, cara? Eu me lembro que o cara tinha... onde ia, só não ia pra festa, mas quase o cara foi. Ia pra festa com o casaco do abrigo pra dizer que era de França, né? Não, pra dizer que era da banda. Sim, o França ele não tinha noção do poder que ele estava construindo ano após ano, né? A gente, como eu era da época do Getúlio, então a gente estava sempre ali com o pescocinho no muro para olhar o ensaio do França, ver o que eles estavam tocando, o que eles estavam planejando, porque eles já estavam bem à frente do Getúlio em matéria de técnica, em matéria já de dançando e um monte de
coisas assim que alegrava o povo. Na real, a banda do França era uma banda do povo, não era uma banda dos jurados, entendeu? Eles tocavam o que o povo gostava, eles tocavam o que o povo vibrava. Então, com o passar do tempo, o França foi ganhando cada vez mais prestígio, com apresentações bonitas, com temas de músicas realmente conhecidas, que a galera curtia, sabia o que estava escutando, enquanto as outras bandas vinham com umas músicas mais eruditas, umas músicas mais difíceis, talvez, mas que não soava tão bem aos ouvidos das pessoas que estavam olhando. Então, o França tinha muito disso. Falando sobre abrigo, né? Eu me lembro no Canalete, domingo de noite, era um show de abrigos de colégios, né? Eu era uma das pessoas que botei apelidos nas pessoas do França. Eu dizia, olha lá os tatuagens, entendeu? Porque eles estavam sempre com os abrigos, sempre, eles não tiravam nunca. E era uma coisa muito legal, assim, sabe? A questão do momento que a gente que viveu, que hoje a gente não vive mais. Que era tipo assim, era um momento que a gente ia a pé até o Canalete, do França, vamos supor que eu morava ali perto, né? Do França até o Canalete a pé, era uma baita de uma distância sempre corrida, e a gente ia de noite, entendeu? Muitas vezes sozinho, para encontrar os amigos lá. E era assim, né? As pessoas passando umas pelas outras, né? Tipo, passou o cara do Telexé, passou o cara do França, passou, entendeu? Era uma coisa meio assim, entendeu? E era muito bom, era muito bom. Michele, eu queria que você contasse pra gente como que era, você era aluna da escola também, né? Como que era a relação da banda com a escola em relação aos professores, mas também internamente na banda, né? Os instrutores, os coordenadores e principalmente entre vocês componentes. E também que você contasse pra gente como que iniciou os primeiros momentos desse trabalho e com o corpo coreográfico e com o corpo de balizas. Bom, assim, a relação da banda com professores, com a escola, assim, era bem tranquilo, sabe? Todos os professores sempre apoiavam muito, nos liberavam para sair para os ensaios, sair, né? Tinha ensaio, sei lá, 4 horas, às vezes acontecia 5h30, tinha que sair para o ensaio da dança, para o ensaio do corpo coreográfico, e eles sempre foram muito flexíveis quanto a isso, nunca se opuseram a nos liberar para o ensaio, né? Isso aí foi bem tranquilo, né? Meu início foi super tranquilo, assim, porque eu já fazia parte do grupo de dança da escola, que eu acho que eu entrei desde a primeira série, eu fazia parte do grupo de dança, né? Então, eu me senti muito à vontade, foi muito tranquilo, fazia ginástica olímpica, então foi bem tranquilo esse início, essa inserção, né? Era de balizas, acho que era eu, tinha outra menina que era a Conceição, acho que a Dani, filha da Maria, também participou no início. E foi bem legal, assim, foi bem tranquilo, porque já estava acostumada, né? Já dançava, já fazia ginástica, então foi bem legal, assim, foi bem à vontade, sabe, o início. Bom, Priscila e Aislan, eu queria que vocês contassem pra gente como que era a rotina de ensaios da banda. Quais eram os procedimentos, como isso acontecia, e a partir disso, a Priscila também convido você a contar como foi que surgiu a ideia, o convite de ser MOR. Bom, a rotina de ensaio no início era bem puxado, né? A gente tinha ensaio sábado a tarde inteira, no sol, na chuva, e a gente adorava, né? Ficar marchando lá no sol sem instrumento, ficar uma hora marchando de um lado do outro e gritando, a gente adorava, né? Naquela época a gente não tinha, né, internet, não tinha rede social, então a nossa diversão era chegar o sábado e a gente passar o sábado inteiro na escola, né? Era muito bom mesmo. O convite para ser MOR foi meio que eu não sabia o que era, né? Eu já falei para vocês aqui, eu não sabia o que era ser MOR. Então, quando o Danilson convidou eu e a Nica para ser MOR, eu aceitei, porque o que eu queria? Eu queria era fazer parte da banda, independente do que fosse naquele momento, porque naquele momento ninguém sabia nada de instrumento nenhum. Então, se fosse convidado para tocar bumba, eu ia aceitar, para tocar tarol, eu ia aceitar, para qualquer coisa, né? Então, acabou que eu e a Nica aceitamos, né, ser a MOR, né? No início éramos nós duas. E agora até me lembrei de uma situação assim, cada apresentação, mesmo que fosse, né, na praça ou em outra escola, a gente sempre levava muito a sério, né? Agora eu me lembrei de uma apresentação que a gente teve ali na pracinha, aquela pracinha ali perto do França, ali na Dom Bosco, com a Sadé Marim. E aí teve uma apresentação ali e eu e a Nica ficamos chorando porque a gente tinha errado alguma coisa, eu acho. Foi muito engraçado, né? Hoje a gente ri
mas qualquer apresentação, independente se era o concurso ou se era uma inauguração de uma estátua na praça que não tivesse ninguém olhando, a gente ficava com o mesmo nervosismo, né? A gente queria fazer tudo perfeito e cada erro, assim, a gente se sentia culpada, a gente chorava, né? Então é muito legal mesmo. No início era eu e a Nica, e depois a Nica foi tocar lira, eu acho. A Nica passou por outros instrumentos e eu permaneci ali até o momento que eu tive que sair. Ô, Aislan, antes de você responder, eu queria complementar a pergunta para você, deixar um pouquinho mais difícil. Eu também queria que você contasse para a gente da sua visão da rotina dos ensaios do França, mas também queria falar que pouca gente sabe, vocês obviamente sabem disso muito bem, mas pouca gente talvez atualmente sabe, mas o França começou como banda tradicional, né? Algum tempo depois a gente mudou para marcial juvenil até chegar como marcial adulto. Você acha que essa mudança de categoria, da tradicional para marcial, ela está diretamente ligada à própria identidade da banda? E você acha que essa transformação foi vital para o França ser o que é, desde como o Samuel comentou, os estilos das coreografias, do tipo de música, esse estilo que o França consagrou? Você acha que essa troca de categoria foi vital para que a banda se mantivesse e continuasse a se destacar? Sim. Bom, a rotina de ensaio era pesada, porque o pessoal mesmo no início, o pessoal da percussão ensaiava sábado de manhã e depois à tarde era o ensaio geral. Então ali, então a gente, o que acontecia? Como a Pri falou, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, cara, sábado de manhã e depois 2 horas da tarde, né, 1h30, 2 horas, a gente já estava de novo, né, no colégio para fazer um ensaio geral. E isso o cara fazia com muito gosto, entendeu? Com sol, chuva e tal. Aí depois já teve aquele grande patrocínio que a gente teve do Minas Gás, se não me engano, o Lick Gás, que a gente tinha um chapéuzinho laranjinha que a gente usava para dar aquela tapeada no sol no verão. O pessoal vai se lembrar disso aí, né? Então, e já também incluindo que foi uma grande conquista da banda, que a gente conseguiu esse patrocínio aí, entendeu? Ajudou horrores a banda, entendeu? E esse chapéuzinho ajudou a gente também, que a gente não queimava a cabecinha no sol, né? Porque a questão de além do ensaio, a gente era uma pessoa seguinte, a gente era bem calminho, então a gente tinha um instrutor que o cara rateava ali, largava os instrumentos e saía troteando de muro a muro, marchando, fazendo ordem unida. E a gente queria matar o instrutor e aí às vezes acontecia o quê? Que eu já vou colocar também, que às vezes acontecia o quê? Que nós estava marchando, aí a Mor saía. A Mor, às vezes, aí às vezes tirava a Mor, aí a Priscila tirava a Priscila da ordem unida, que a Priscila não falava, né, cara? Quem só bagunçava era nós, a Priscila ficava isolada na frente, então a Priscila arrancava com a gente daqui a pouquinho, aí a Priscila saía, nós ficava louco. E em questão da mudança, acho que foi quando a gente fala o pulo do gato, foi que o Danilo teve nessa questão, foi essa aí. Porque o que eu digo que a cara querendo ou não, a cara da banda do França, querendo ou não, é a cara da característica do instrutor. É a mesma coisa que um técnico de futebol. Tem um time, tem, né, a agremiação e tudo, mas é a cara do quem é o comandante, né? Eu vejo dessa forma aí. Então, o que acontece? E, querendo ou não, o Danilson, ele foi, como diz, ele foi de banda. Ele era o cara que estava dentro que era um músico, né? Era músico. Então, ele viu, eu acho que ele teve esse tino aí do quê? De pegar os repertórios de agradar o público, que querendo ou não, a gente era tocador da noite. Como diz outro, querendo ou não, o Danilo era um cara tocador da noite. Então, e é um cara que sempre teve um tino, ele tinha a visão, além da visão do instrutor, a visão do componente, a visão do jurado. Então, essa mudança que teve de tração para marcial, então, e a banda mudou a cara, ficou a cara, tipo, que ele queria, a cara dele, que eu digo, né? A característica dele. E isso foi o que deu um divisor de águas, querendo ou não, em bandas marciais. Porque várias outras bandas começaram também a mudar um pouco o seu estilo,
vamos dizer, a palavra tradicional, como o Samuel disse, umas músicas mais eruditas, aquela coisa que o pessoal olha, quem não conhece não entende. Então ele trouxe aquilo ali, não, eu vou deixar o França popular, com as músicas populares que o pessoal que toca na novela, que toca na rádio, que toca, né? Isso também ficou uma coisa que ele também achou que se isso ia ser interessante para os jurados depois do campeonato, né? Tinha tudo isso também, né? Mas, e outra coisa que também que foi difícil, também porque o pessoal tava com aquele receio que estava chegando a idade do pessoal, de juvenil, para a questão também do pessoal mudar para adulto, né? E teve essa questão também. E na época, se eu não me engano, o Enzo, eu não me lembro, o Luciano. E a gente tava, e a banda ficou naquela situação, o que iam fazer. Na verdade, o que iam fazer com a gente, né? Na verdade, teve essa questão, não sei se a Priscila deve lembrar disso. E eu sei que é o seguinte, que mais uma vez, porra, aí eu me lembro que eu cheguei, né? Eu conversei com o disse, olha, é o seguinte, cara, se é a questão de estar prejudicando, cara, como eu entrei, eu saio, cara, e a banda desce e continua. Ele disse, não, negativo. Aí a Maria me chamou, aí sempre quando aí a Maria me chamou, a dona Nelly, seu Marcelo, não é assim, não, vai ficar, e se tiver que nós ir para os leão, ir para pegar com os grandes, vamos competir com os grandes, né? E então eu acredito que essa mudança foi show de bola. Essa, querendo ou não, como o Samuel disse, é a banda do povo, como ele falou, o cara de fora. A França é o povão, entendeu? Se é, vem a banda, vem o povão, vem o França, é que nem diz, é que nem vai escola de samba, vem vindo o França, entendeu? E sabia que já vinha tocar coisa do momento, como diz outro. Já vinha tocar as músicas que estavam tocando na rádio, esse tipo de coisa assim. Eles vinham mostrar alguma coisa diferente, um atrativo diferente. Querendo ou não, de repente, não sei, de repente, o França mostrava ou queria mostrar para aquele leigo que não, de repente não manjava nada de banda. Aí o cara escutava ali uma banda marcial, o cara tá tocando, um exemplo agora, tá tocando Manito, eu não sabia que banda marcial conseguia tocar ali, só tocava tipo músicas eruditas, esse tipo de coisa assim. Fico real muito emocionado aqui ouvindo os relatos de vocês. É uma das coisas que vocês falaram e que é muito doido, porque a gente faz parte de gerações diferentes da França, mas o sentimento parece que ele tá aí dentro de todo mundo, né? Vocês falaram de colocar a camiseta, de colocar o abrigo da banda, de ouvir o nome, de chegar nos lugares como França Pinto, e mesmo que nós 5 aqui sejamos na verdade, não somos todos de gerações diferentes, né? Vocês eram de uma mesma geração, acho que eu só tô aqui com Samuel, mas ainda assim, né, espalhados no tempo, e o sentimento ele é igual, esse peso de carregar a história da banda, que é também a nossa, ele é muito presente pra gente, então é muito emocionante, de fato, poder conversar e ouvir vocês contarem experiências que até hoje reverberam na vida, né, no corpo, no coração de todo mundo que ainda segue escrevendo essa história. Bom, deixa eu falar aqui com a Priscila. Você ocupou uma posição na banda de destaque por anos, né? Como você falou, quando você começou, você não fazia ideia do que representava isso. Mas, depois de algum tempo, acho que essas experiências elas foram também reverberando e chegando para você de alguma maneira. Na verdade, em que momento acho que é muito difícil, mas o que você sentiu, o que passou a representar quando você entendeu o peso de ser mor de uma banda como França, e quais são as memórias que você tem de entrar na raia de apresentações de campeonato, representando como mor, sabendo que muito também do trabalho dependia de você? Na verdade, assim, no início eu estava ali realmente sem saber, né? Porque eu não sabia, naquele momento, né, lá com 13 anos, eu não sabia ser líder, eu não sabia coordenar um grupo, entendeu? Então, a Mor tem que mandar, mas como é que eu vou mandar? Eu não sei mandar, eles são meus amigos, como é que eu vou gritar? Né? E eu e Danilson, a gente tinha muito atrito dentro da banda em função disso, né? Porque eu não conseguia liderar, né? Então eu estava ali meio que de figurante no início. E aí depois, com o tempo, a gente vai amadurecendo, né? A gente vai crescendo e a gente vai entendendo, né? Quando a gente participou do primeiro concurso, nossa, né?
foi assim, eu não conseguia parar, minha perna não parava de tremer, a mão não parava de suar, eu gaguejava, não conseguia falar, né? Era uma coisa muito importante a gente estar ali, né? Era uma conquista muito grande a gente estar lá. E aí, quando eu ganhei, assim, mesmo, né? No primeiro eu não ganhei, mas eu recebi aquela planilha com tudo que eu tinha que melhorar, e aí aquilo foi me dando vontade, né, de chegar no topo, né? E aí eu fui melhorando, a gente vai crescendo, amadurecendo e vai entendendo, né? Aí eu fui entendendo a responsabilidade que era, né? E aí eu consegui, né, chegar aonde eu queria, né? Cheguei no topo. É muito bom. Priscila, pelo amor de Deus, não me mata, mas eu acho que seria muito lindo ter isso registrado aqui para a história. Você lembra como era a sua fala ali na solicitação de permissão para começar a apresentação? E será que você daria essa honra para a gente poder colocar os outros componentes aqui junto? Será que você daria essa honra de repetir essa fala para a gente? Ai, que legal, claro. Delicia a gente com isso, nos dá essa honra, por favor. Não sei se eu vou conseguir. Deixa eu fechar os olhos para imaginar numa raia. Que legal, que show. Então a gente entrava ali, né, meio que nervosa, né, sempre nervosa, como eu já falei, né, independente se era o concurso ou se era a inauguração de estátua numa praça, a gente tinha sempre o mesmo nervosismo, né, aquela vontade de acertar sempre. Né? E aí eu ia lá na frente e falava, eu, Priscila Pereira, moro da banda marcial França Pinto, da cidade de Rio Grande, peço permissão para prosseguir com nossa apresentação. Nossa, me deu até uma acelerada aqui no coração. No nosso também, eu juro para você que no nosso também. Permissão concedida sempre para você. Priscila, atualmente você ainda, né, para além da banda, segue tendo a história da sua vida e a história da Escola França Pinto contadas juntamente, né? Atualmente você é professora da Escola Municipal França Pinto. Então eu imagino que o ângulo pelo qual você enxerga a banda hoje, ele também seja um pouco diferente. Eu queria saber qual é o valor que você visualiza, que você observa da atuação da banda dentro da escola, na vivência dos alunos, na vivência dos seus alunos. Sim, assim, ó, foi uma experiência nova, né, o ano passado, quando eu fui trabalhar lá na escola, e aí eu tinha aluninha, eu trabalho com segundo ano, e eu tinha aluna de segundo ano, professor, eu tenho que sair mais cedo, porque eu tenho que ensaiar, eu tenho ensaio da banda, sabe? E eu ficava tão feliz com aquilo de ver aqueles cotoquinhos saindo pro ensaio da banda, e às vezes a mãe mandava, né, um recadinho dizendo, a fulaninha hoje não vai vir porque tem apresentação da banda em tal lugar, tal horário. E eu, mas não tem problema, imagina, né, incentivar, sempre vou incentivar, né, porque eu acho que os alunos fazerem parte da banda, eu acho que todo mundo tinha que passar por essa experiência, né, eu acho que todo aluno da escola tinha que em algum momento fazer parte da banda, né, porque a gente aprende não só, né, musicalmente, eu vou dizer para vocês que eu não aprendi nada, né, nunca aprendi nada, mas a gente aprende muita coisa, muitos valores, assim, muitas coisas que a gente leva para a vida, né? Então, como professora da escola, né, sempre que eu tiver a oportunidade de incentivar os alunos a fazerem parte do grupo, com certeza eu vou fazer. Ô Samuel, além de um dos primeiros componentes da banda, você hoje é um componente atual da casa e pelas experiências que o João me conta, a gente conversou bastante na montagem do roteiro para esse vídeo, ele me contou que você é um dos grandes motivadores da banda. Então, atualmente. Então, eu queria que você falasse o que representa na sua vida ter feito parte dessa geração com a Michelle, com a Islan, com a Priscila, o que representa para você ter feito parte daquela geração e hoje fazer parte também da geração atual da banda. O que significa para você voltar a defender as cores azul e dourado que estavam no início da sua trajetória? Assim, ó, eu era um dos componentes, como a Isla citou ali nos relatos dele, eu era um dos componentes que não conseguia me firmar em grupo nenhum. E acredito que seja esse o motivo que tenha me feito entrar e sair milhões e zilhões de vezes ao longo da minha adolescência, né? Então, o que acontece? São duas gerações bem diferentes, né? A primeira geração da banda, que seria a geração que a gente era criança / adolescente, era bem mais fácil de conciliar tempo,
os ensaios eram bem pegados, né? Acredito que no França também seja. Dependendo da época do ano que estava, tinha ensaio quase todas as noites. Os ensaios demoravam para acabar. No sábado, o ensaio começava, tipo, 1 da tarde e ia até as 8 da noite. Então, era bem puxado. Hoje a gente leva uma vida mais... como posso explicar? Mais fácil, né? Porque hoje a gente tem internet, né? Hoje a gente troca, vamos supor, arranjos, né? Tipo, o Márcio manda pra gente a nossa voz, a gente escuta e depois a gente já vai pro ensaio já sabendo mais ou menos o que tinha que fazer. Eu acho que, tipo assim, eu acho que eu sempre fui França, né? Indiferente da escola que eu estava defendendo naquele momento, eu acho que é o destino da gente, né? E eu sempre tive muita parceria, muita amizade com o João, com a Maria, né? Com o seu Marcelo, com o Gilson. Então, todo mundo que fazia parte das cabeças ali, né? Que deixavam as pessoas entrar ou negavam o pedido de sair. Eu sempre tive um passe meio livre, né? Então, em relação à tua pergunta, eu não gosto, exemplo, de um componente que entra novo na banda passe por aquilo que eu passei, de não conseguir se inserir, de não conseguir fazer amizade. Então, eu abro os caminhos para essa pessoa. Geralmente eu sou o que mais brinca, eu sou o que mais está sempre tirando onda com todo mundo pacificamente, e aquela pessoa que também que cobra, né, por ser um componente mais velho, né, então eu cobro a presença dos demais, entendeu? Tipo, se eu mesmo com toda a minha correria do dia a dia eu tô lá, eu quero que os meus amigos estejam também, né, então é uma motivação, tipo assim, vamos lá, campeonato daqui a um mês, a gente não tá pronto, vamos lá para apanhar pros caras, entendeu? É mais ou menos isso, mas sempre também não botando a faca no pescoço de ninguém, entendeu? Tipo assim, vai quando der pra ti. Tá tranquilo, a gente vai seguir, mas o teu lugar tá lá, esperando. Então é mais ou menos isso. Eu acho que, tipo, a gente toca porque gosta, né? Gosta da escola, gosta de tocar, né? Então a gente tem que ter um tempo, né? Pra nós também. Na minha época lá no passado, o repertório era aquele, entendeu? A gente não tinha, tipo, um repertório para apresentação e um repertório para campeonato, como se tem hoje. Era aquela música trabalhada o ano inteiro para ficar o mais perfeito possível, para chegar lá e apresentar o melhor, né? E pegando um aspas, né, um adendo ao que foi falado, eu fui, dentre todos que estão aqui nessa videoconferência, eu fui o último a participar de um campeonato com França, que foi, se não me engano, ano passado, eu acho. Né? E a gente se consagrou campeã, né, da categoria adulta, né? E mesmo tendo quase, não sei te dizer se é 15, se é 14 anos de banda, né? Eu acho que, indiferente do momento que se vive, né, o peso, né, do fardo, do nome, do escudo, do leão que a gente carrega é muito grande, né? Tem a história de muitos ali, né? A banda só chegou aonde chegou graças a eles, entende? Então, tipo assim, a gente tem que chegar lá e dar nosso melhor, né? É isso que a gente pensa. E também pensar que, tipo, a gente não pode perder para nós mesmos, porque a gente sabe fazer. Então, falando sobre o campeonato, né? Sempre é o mesmo sentimento, né? É sempre aquela situação engasgada na garganta quando vem o grito de guerra da banda, né? Que tu solta todo o teu estresse ali, tu grita com vontade, tu chora, né? Eu, com 35 anos, ano passado, disputando com França, parecia ser meu primeiro campeonato. Porque naquele momento que tu tá sob o julgamento, te passa um filme na cabeça, né? Que qualquer erro cirúrgico, pode ser o mínimo, pode botar o teu campeonato na água e tu perder, entende? Então é um trabalho de um ano inteiro ensaiando para esse momento, né? Então é uma situação bem difícil, assim, né? Porque o elemento sorte tá muito presente, né? A gente tem que fazer a melhor sequência daquelas 4 músicas do ano. Tem que ser o momento, né? Naquele momento. Então é muito difícil porque tem muitos fatores, né? Nervosismo é uma das coisas que mais bota músicos, né? No chão, né? No chão é uma coisa que, tipo, quando a gente erra, né? Quando a gente erra feio. Então, tipo assim, o emocional tem que estar bem forte, né? E é uma das coisas muito boas no França é que, tipo assim, a gente grita o Garra União França Pinto e as coisas fluem, entende? E é uma coisa muito bacana, assim. É diferente, é único, não tem como eu descrever de uma outra forma, porque é sentimento, a gente sente na hora, né? Então o França, pra mim, é isso, né? É aquela vontade de vencer, né? Que já vem de anos e anos e anos e anos, e isso não vai mudar. Porque a base lá atrás ainda tá na banda, querendo
puxando os mais novos, né? Que eu acredito que é isso que dá continuidade ao longo desses 20 e poucos anos que o França já tem de existência. Então, eu acho que é graças aos antigos, assim como eu tenho outros, que vem trazendo os novos, ensinando, fazendo com que eles amem também aquela camisa, aquela história, né? Muitos não sabem as histórias que a gente já passou, tudo que a gente já passou para fazer parte daquilo ali falado pelo Islã, pela Michelle, pela Priscila, tudo era muito difícil de se conquistar. Quando as coisas vinham para nós já eram de segunda mão, ou terceira, quarta. E pra gente era como se fosse novo, pra gente era como se fosse único, né? E o França foi indo, né? Foi da banda do povo à banda marcial número 1, vamos supor, do estado, onde todo mundo tinha medo, todo mundo tinha um respeito pela banda, né? E falando também sobre os outros temas, englobando que eu acabei não falando, sobre o reconhecimento também dos componentes e da banda, tudo veio com o tempo. Cada banda teve seu tempo e seu momento. Todas elas estão gravadas na história, e o França é uma delas, né? Como uma das top bandas que a cidade já teve, né? O França, as bandas mais velhas serviam de inspiração, assim como hoje o França é a inspiração de muitas. E quando eu falo de muitas, não é só na cidade, é no estado, é no Brasil. Tem gente que pede arranjo pro nosso maestro de tal música que a gente tocou, entendeu? Então, tipo assim, é legal, porque ninguém dava nada por essa história. Ninguém botava fé. Era muita gente trabalhando, era incansável, era gente vendendo doce, era gente batalhando grana em pedágio para conseguir fazer um fardamento. Era uma época que praticamente cada componente tinha que pagar o seu uniforme. Não era dado como são as coisas hoje em dia. Sim, eu tava vendo, eu tava montando uma parte de um vídeo, e aí tava vendo a transmissão do campeonato do ano passado da RGB, e eu fiquei assistindo a entrega das notas. Eu fiquei tipo, muito tempo da madrugada ontem assistindo a entrega das notas, porque eu acho que é justamente esse sentimento que a gente tem ali, e é muito louco, que é exatamente o que você falou. Tem um nó na garganta na hora de estar ali na raia, e que é extravasado no Garra União França Pinto ali do início da apresentação. E é exatamente isso, é fazer a melhor sequência possível de um trabalho que é feito minuciosamente ao longo do ano todo, né? Então... E tem aquilo, né? Porque a gente não se prepara também só o ano todo para campeonato, a gente tem, entre aspas, uma agenda a seguir, né? Tem eventos que é de popular, né? Que a gente não vai tocar o repertório do campeonato lá, entende? Então o repertório do campeonato era uma coisa meio que confidencial, entendeu? Tipo, é uma noia, uma loucura que, tipo assim, não pode vazar o que a gente vai tocar, entendeu? Então, tipo, a gente prepara ao longo do ano, no mínimo, de 5 a 10 músicas novas por ano, então é bem complicado. Sorte que hoje que a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Que a gente aproxima as distâncias, né? Porque se fosse como era antigamente, né? Que praticamente tinha que ser um ensaio quase que individual para a pessoa que estava aprendendo a tocar, começasse a startar as primeiras notas. Hoje a gente já tem um avanço bastante, tipo assim, vamos supor que a música já é quase que tocada de primeiro no ensaio. Tem muitos que erram, eu sou um dos que erra, né? Graças a Deus eu falo isso. Mas eu não tenho problema nenhum, né, de ser os que erra. Mas eu tô ali incentivando todo mundo. A gente ia a qualquer apresentação, né? Tinha inauguração, sei lá de um boteco que abriu lá no bairro, lá tava o França. Tudo nós íamos, né? E aí teve uma vez que tinha uma apresentação na Praça Tandaré e tinha uma estátua lá, que o nome dele era França Pinto. E o Gil se inventou de subir naquele troço e abraçar a Ana. Se abraçou para dar um beijo nele, caiu um tombo, aquele troço caiu por cima dele, olha, foi um quadrinho. Acho que teve não sei se foi 7 de setembro que foi, na Marechal, tudo prontinho, a banda para arrancar, né? E eu tocava bumbo, né? E eu tô ali, feliz da vida, com o bumbo instalando, né? E tá. Dele a primeira paulada no bumbo, o bumbo se abriu todinho. Aí eu fiquei parado assim, aí eu olhei com ele, vai, agora? Aí, seguinte, ele só disse pra mim, te vira? Aí eu olhei, a dona Lili vinha com um prato na mão, com os pratos cabendo na mão. Dona Lili, me dá seus pratos aqui, tirei, tá lá abaixo todo. Aí como a gente tinha aquela equipe
de pit stop, como diz outro de fora ali, já chegou o pessoal tirando o meu bombo todinho e a banda tá andando. Peguei os pratos, fui lá pra fila dos pratos e saí metendo os pratos, tocando pratos na banda. Aí aconteceu o quê? Quem saiu na capa do jornal agora, tocando prato? O Aislan. Eu tenho lá na mãe, eu tinha guardado isso, sair na capa do jornal, tocando prato. E teve uma vez também, não sei se a Michelle vai se lembrar, não sei se era lá pela Quinta, era num campo, que aí a gente chegou lá, desceu tudo, montou a banda, não tinha nada. Tinha só uns gatos, uns cavalos, não tinha nada. Aí a gente montou a banda, já tava lá, tocamos assim mesmo. Não sei se não era vocal, se não era dia, não era nada. Não tinha apresentação, não tinha nada. Mas aí a gente desceu, já tava lá, tocamos, subimos no ônibus e vamos embora. Cada apresentação era uma história, né? A gente se divertia muito. Né? O ônibus contava piada, cantava e tudo era uma diversão, né? Então, cada apresentação teve uma história, né? Bom, como o Aislan já começou a falar um pouco lá mais cedo, quando a gente fala em família França Pinto, com certeza isso traz um valor diferente para vocês dois, né? Já que vocês formaram a família de vocês a partir da nossa, né? A partir da nossa família França Pinto. E eu queria saber o que vocês levam dessa experiência de ter vivido a banda França Pinto e, através da banda, ter estabelecido vínculos tão importantes de amizade e, principalmente, que levaram vocês a edificar uma família que segue até hoje. França, para nós, né, antes de ser nossa família aqui agora, né, sempre foi família, como a Isla falou, a gente, né, era a nossa segunda família, a gente passava a maior parte do nosso tempo, às vezes até mais lá do que propriamente em casa, né, então os valores de família, né, de união, que a França sempre estabeleceu para nós, que a gente tem até hoje no nosso relacionamento, né, gente, de amizade, né, das amizades também que a gente leva até hoje. Até em função da pandemia, a gente não tem contato muito com os nossos amigos, mas são pessoas que a gente às vezes se fala pelo WhatsApp, se fala pelo telefone, e sempre são amigos que vão ser para a vida toda que a banda nos proporciona. Isso, a questão, como a gente falou, eu sempre botei o França como segunda família. Isso aí sempre falei. E por isso que eu digo que eu tive essa sorte, eu não sei que palavras colocar, de eu ter encontrado essas pessoas aí que hoje são meus amigos até hoje, né, e ter construído uma família dentro da banda dentro do França, né? Dentro da banda do França. Então, isso aí, por isso que quando a gente fala do França, a gente coloca ele como como família mesmo. E a questão, assim, quando a gente vê a banda tocar, a banda ensaiar, cara, quando eu passo ali, eu já fico, a banda tá tocando, a banda tá ensaiando. Mas por mais que o cara não esteja indo no ensaio, indo viajar com a banda, mas o cara tem aquele sentimento de componente da banda, de querer de querer o bem, de querer a banda estar lá no topo, entendeu? Que a gente sabe, a gente tá fora, mas quem convive com o pessoal, a gente sempre querendo que a banda tenha, né? Não, tem que levantar. Tanto é que a gente teve aqueles 15 anos da banda, né? Que a gente fez aquela banda dos componentes, né? Dos antigos ali. Então a gente chamava um ou outro no Facebook ali, convidando, a gente chamando a galera, eu xaropeava mesmo, ligava para um, vamos ensaiar, e era difícil, o pessoal trabalhando, toda aquela função toda, e a gente conseguiu pelo menos tocar uma música, atravessado ou não, mas a gente conseguiu tirar um som do instrumento. Então no ensaio, cara, já foi assim, ó, o pessoal que tava no ensaio, cara, o pessoal todo mundo se emocionou, chorava e tudo, porque não sei o quê, quantos anos o cara não tinha chegado perto do instrumento? Fazia anos que a gente não tocava. E o pessoal, vocês mesmos todos sabem que instrumento mesmo de sopro é uma dificuldade quando o cara para, e qualquer instrumento, na verdade, mas o sopro tem uma peculiaridade que é uma dificuldade maior. Então, os ensaios da pessoal da banda, pessoal antigo dos 15 anos, foi uma dificuldade. E a gente pensava, cara, a gente não vai conseguir, né, cara? Imagina. Aí, tanto é que a gente conseguiu conseguimos se apresentar. E ali, naquele dia do teatro, ali parecia que foi a primeira vez que a gente estava se apresentando.
que aconteceu? Que antes de nós entrar nos bastidores, de repente o pessoal vai relatar aí, também nos vídeos, que quando a gente estava lá no camarim, lá, os caras, a gente parecia que a gente, seguinte, que era a primeira vez que a gente ia se apresentar, entendeu? E aconteceu que aí nós todos se juntamos, não, aquela velha história aqui, vamos fazer oração, vamos junta todo mundo, e coisa e tal. Aí todo mundo parou, se juntamos assim, e todo mundo se olhou e disse assim, meu, primeiramente, alguém se lembra das músicas? Das notas? Não, mas se lembrar não precisa que tá ali na frente. Tá, mas e aí? E eu era o cara que tava na frente que ia reger a banda, que nunca fiz isso na vida. Aí e a gente vai, agora? Não, vamos ir, cara, vamos, agora já temos aqui, né? Só que aí começou a dar uma emoção na gente ali, cara, o pessoal que tava ali viu. Pá, a gente desabou. E a gente, tá, mas a gente tem que entrar, cara. E o pessoal, o João, não, vamos lá, Gustavo, vamos lá, enxuga o rosto, vamos embora, vamos entrar. E aí a gente entrou ali, foi assim, ó, foi uma emoção, assim, ó, muito grande que a gente teve ali, né? E falando de família, uma das coisas que eu acho que também a banda tá hoje onde tá, e ela existe hoje, porque teve uma base não dos componentes, mas do pessoal de coordenação, né? Eu acho que tudo isso tem o pessoal da coordenação. Teve uma coordenação que segurou ali, que sempre segurou, entendeu? Muitos passaram, né? Muitos passaram ali para a parte de coordenação, mas a base ali que iniciou, entendeu? A base ali que iniciou e seguinte, que continua hoje, o pessoal que... Então, teve uma linha a seguir. O pessoal, tipo assim, ó, o caminho é esse, entendeu? Então, se seguir, segue esse caminho aqui. Então, eu acho que a emoção que a gente sente, até hoje, nem agora que a gente está falando da banda, o cara fica emocionado, porque toma como da gente, entendeu? Se é a família do cara. Então, e falando de família, a gente sempre fica emocionado, entendeu? Cara, a gente chegava ali, cara, a gente tinha tudo, por mais que tinha dificuldade, mas a gente tinha tudo, a gente era tratado como filho ali, cara. Tinha situações aí que vocês vão se lembrar, que a gente chegava, estava posicionado ali, na raia ali, e vinha a senhora limpando o sapato, vinha outra abotoando a farda do cara, vinha outra arrumando o chapéu, e tinha gente para cada função ali, cara. Entendeu? Os loucos sempre pensando, né? A gente botava a gente no pedestal ali, cara. Né? Então acho que a base ali que França tinha e tem hoje, acho que isso aí que fez a banda chegar onde chegou e com certeza vai mais longe ainda. Conversando agora aqui, conversando sobre a banda, e o cara fica, eu sei vocês, mas o cara fica emocionado, fica com... Porque é muita, como se diz, muitas lembranças, entendeu? Como a gente falou aqui, ó, muitas lembranças que a gente tem. E querendo ou não, foi a vida do cara, a nossa vida ali, né? Então, eu mesmo até hoje, escutar a banda, ver a banda, tocar em qualquer lugar, dá aquela coisinha, sabe? Um aperto ali. Vai correr uma lágrima, não, segura. Mas é um sentimento de saudade, assim, muito. E tem uma vez que a gente teve, que nós estava com a Lavínia, com a nossa filha mais velha, e ela queria, vamos lá, banda, vamos lá ver a banda. Aí entramos ali, a banda acho que estava indo para um concurso. Eu não sei, não vou saber lembrar qual concurso foi. E tava o Regis ali, o Regis estava ali com vocês, ali, regendo a banda ali, pessoal. E aí a banda estava tocando, aí o Regis chegou, começamos a conversar ali e tal, e ele já perguntou, né, rapaz, o que tu acha aí como é que tá? E disse, cara. Aí, seguinte, cara, deu a opinião pra ele, né, cara, conversando, e já começamos a conversar, e eu comecei a perguntar, mas eu acho que pode fazer isso, mas eu acho que pode fazer aquilo. Aí quando eu vi, não, até desculpa, é o seguinte, tô dando pitaco. Ele disse, não, mas a questão é essa, cara, porque o cara toma como da gente, entendeu? Por mais que a gente esteja afastado, né, a gente vê a banda tocar e a gente quer o melhor. É como se fosse o filho da gente, quer o melhor pro filho, né? Pra gente terminar, eu pedi para vocês pensarem e escolherem uma palavra que vocês poderiam traduzir a relação da banda França Pinto
dentro da história da vida de cada um de vocês. Então, eu vou convidar vocês para compartilhar com a gente agora. Família. Família. Vitoriosa. Família. Bem, pessoal, estou acabando essa conversa aqui com vocês completamente arrepiado, muito emocionado, como eu falei, de ouvir que os relatos de componentes, de membros da família França Pinto seguem vivos na gente, independentemente da geração, e são coisas que a gente compartilha e se conecta através do amor que a gente tem e do respeito que a gente carrega por ter vestido, e por vestir mesmo atualmente da maneira que for essa camiseta. Então, estou muito agradecido por vocês terem topado, terem estado aqui. Em nome de toda a banda França Pinto, eu venho mais uma vez dizer do valor do nome de cada um de vocês. A gente sabe que no final dessa série de 10 vídeos a gente vai ter deixado muita gente com quem a gente não conseguiu conversar, mas certamente vocês estão aqui porque conseguem expressar esse valor, esse respeito e esse amor pelo nosso Leão de Ouro, que é o representante da nossa banda. O França, mesmo com os componentes fora, os componentes ainda torcem pela gente, ainda fazem parte da história da banda, mesmo sem estar lá, entendeu? É o carinho, entendeu? É aquilo que eu falo. A gente tem uma responsabilidade enorme toda vez que a gente veste aquela farda, né? Porque é a história de muitos que tá ali. Entendeu? Não é só o momento que está se vivendo, não é esse ano e o resto tudo apagado. Não, a gente sabe como é que foi chegar até aonde se chegou. Então, o valor disso é muito grande. Então, o agradecimento é por todos que fizeram parte da Banda do França. A coordenação é o fator ímpar na Banda do França, porque a gente não se perde no sentido de tipo assim, ó, a base está feita. Então, a gente sempre sabe que a gente pode recorrer ao João, à Maria. Hoje o seu Marcelo e a dona Nelly não fazem mais parte. Mas, tipo, eles são a família da gente, na verdade. Tipo, a gente chega na escola, a gente já é super bem tratado, a gente é tratado como um membro da família mesmo. A gente tem que ter princípios, que a gente tem que ter caráter e que a gente tem que ter o nosso valor como pessoa. E isso eu aprendi dentro do França e carreguei por todas as bandas onde eu passei. O valor daquilo que estava depositado em mim, seja um instrumento, seja uma farda, seja um sapato. Então isso eu sempre carreguei, de tudo que é banda. Olha, isso eu aprendi no França. Isso eu aprendi no França, a cuidar o instrumento, a limpar o instrumento, onde bandas que ninguém cuidavam nada. Os instrumentos só iam se deteriorando, já eram velhos e iam se deteriorando. Eu queria agradecer o convite também, né? É um sentimento de gratidão, né? De reconhecer que a gente fez parte, né, dessa história, mesmo que esteja lá no início, né? Mas como a Isla falou, a gente foi lá, a gente colocou o nosso tijolinho, né? A gente faz parte da base, né? E só agradecer e dizer para o pessoal novo que não desista, né? Que eles podem chegar além do que aquilo que eles já estão, né? Aquilo que a gente não esperava que a gente fosse conseguir um dia, e a gente conseguiu, né? Mesmo hoje com a banda já sendo formada, já sendo reconhecida, eu acho que a gente nunca está pronta, a gente sempre tem alguma coisa a mais para aprender, né? E para mostrar. Então, eu deixo a dica aí para o pessoal novo se esforçar cada vez mais, porque mesmo que já estejam no topo, já estejam no primeiro lugar, sempre tem alguma coisa a mais para aprender, né? Não deixar isso subir. Eu acho que isso a gente aprendeu bastante lá na nossa base, né? Lá no início, de não deixar subir. A gente ganhou hoje, mas amanhã a gente tem que começar do zero de novo. A gente não pode nunca entrar, né, com um salto alto, né, como a gente dizia. Então, isso aí a gente teve uma lição lá no início, né? E a gente carregou isso pelo tempo que a gente teve, e eu acho que isso faz a diferença. Com certeza. Com certeza. Bom, gente, mais uma vez, agradeço a vocês por terem acreditado, por terem colocado o tijolinho que cada um de vocês colocou, porque, de fato, se não fossem os tijolos que vocês colocaram e começaram a edificar essa família, nada disso faria sentido, a gente não estaria aqui falando sobre isso agora, 20 anos depois, rumo a mais 20, né? Então, mais uma vez, estamos todos muito gratos pela presença de cada um de vocês, por terem contado as suas histórias e compartilhado com a gente a experiência de vocês. Muito obrigado.
Valeu. Obrigado. Valeu.